Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Aston Villa e Chelsea. A equipe de Unai Emery chega à 11ª vitória consecutiva e vence de virada o Chelsea no Stamford Bridge. Não que o Stamford Bridge esteja sendo um destino de muito, assim, intimidação para os oponentes nessa temporada. Se não me engano, é apenas a 14ª campanha de mandante que o Chelsea tem. O Chelsea, inclusive, jogando melhor como visitante. E hoje é mais um daqueles jogos que a falta de letalidade do ataque acaba custando resultado. Né? A gente tem um time em que muitos dos atacantes não são produtivos o suficiente e aí acaba nisso. O primeiro tempo do Chelsea é excelente, domina o jogo, controla as ações. Eu gostei da escalação inicial do Chelsea, né? Apesar da questão da zaga ser um problemão que a gente já vai debater aqui, né? Mas assim, o meio campo eu gostei, Enzo e Caicedo mais recuados, aí você tem o Cole Palmer ali de 10, aí nas pontas, obviamente, aí é o patati e o patatá, né? O Garnacho e o Pedro Neto, e de centroavante você tem o João Pedro, né? E o João Pedro marcou o gol, né? Tipo um gol que quase muita gente pensou que tinha sido olímpico do Reece James, né? Mas é assim, mais uma assistência pro Reece James, mais uma partida fantástica do Reece James. Problema, né? Quando vai pro segundo tempo, aí tem as alterações, o Unai Emery faz ajustes muito perspicazes, né? Vai conseguindo colocar o time cada vez mais dentro do jogo e ele pode, no segundo tempo, colocar o Ollie Watkins em campo, que é um baita jogador, teve seus momentos difíceis nessas últimas temporadas, mas a verdade é que é um jogador muito acima da média, né? E a gente fica pensando, né? O Chelsea tem quem para colocar no lugar do João Pedro, que é um centroavante, assim, improvisado, né? Não é um cara, tipo assim, de origem dessa posição. O Chelsea tem o Liam Delap. Essa é a peça que o Chelsea tem para colocar no lugar do João Pedro. Então, essas são opções de atacante do Chelsea. O Mark Gill nem estava no banco hoje, né? E assim, o Delap, ele tomou um cartão amarelo antes de tocar na bola, o que é um negócio impressionante. E ainda tem, muita gente não percebe, mas ele no escanteio do segundo gol, ele é fundamental para que o Chelsea perca aquele duelo aéreo contra o Watkins. E não tem, a verdade é, eu fico com você, qual é a qualidade de um Liam Delap, né? Ele não tem explosão e velocidade para vencer a maior parte dos zagueiros, né? Essa constituição física dele ali, tipo, parece que impede ele de ter uma grande impulsão, etc, né? Ele é muito desengonçado, ele não tem uma grande condução de bola, etc. É um finalizador ok. É isso que eu posso falar, mas assim, com esses problemas dele de movimentação, etc, poucas vezes vai ter uma chance clara para finalizar, ainda mais um time mais posicional, né? Tipo, no Ipswich é contra-ataque, é transição. Aí, às vezes, nesses espaços de contra-ataque surge uma oportunidade para ele finalizar. Mas é isso, é igual, por exemplo, contra o Barcelona, é até irônico isso acontecer, logo contra o Barcelona coloca linhas muito altas, aí surge uma hora uma chance pro Delap lá e ficar cara a cara com o goleiro, mas é isso. O Delap é um jogador limitadíssimo, mas assim, muito limitado. Ele assim, facilmente entra no debate de piores atacantes do Chelsea. É um debate que a gente tem ali uns jogadores do nível do Nicolas Jackson, o Alexandre Pato, esse tipo de gente, né? O Álvaro Morata, o Gonzalo Higuaín, entende? Vieram em contextos errados, mas eram melhores. O Olivier Giroud é muito mais jogador do que o Delap, né? O Giroud nem se compara, é muito mais inteligente, se posiciona melhor, fisicamente muito mais efetivo e eficaz, né? E é tecnicamente muito superior, né? O Giroud é um jogador subestimadíssimo, né? E, obviamente, não vou nem comparar aqui, tipo, tem o Timo Werner também, mas até o Werner eu gostava mais do que o Delap. Olha que o Werner era duro de ver, né? Mas a verdade é, o Chelsea já teve o Drogba, já teve o Diego Costa, né? E faz tempo, né, que não consegue ter um centroavante de verdade confiável, né? E é muito porque falta ambição à diretoria. A diretoria que prefere um Nicolas Jackson, um Delap, é contratar alguém decente de verdade, alguém que já produz de verdade. É assim, jogadores que não conseguem, não tem uma temporada sequer marcando 10 gols numa liga, né? Aí a gente vê eles perdendo um caminhão de grandes chances ou nem sequer produzindo, porque o problema do Jackson era perder chances, né? No final, ambos são ineficazes, né? Um que não consegue nem conseguir influenciar o jogo de uma maneira, o Dela pode até ser pior que o Jackson, mas ainda assim, são dois jogadores completamente ineficazes, completamente, assim, irrisórios para um time do nível do Chelsea, né? E aí, a gente vê os pontas do Chelsea, é uma tristeza, sério. Eu vou olhando o Sancho no final do jogo, olha que o Sancho tá sendo super criticado no Aston Villa, tá jogando muito mal.
É um craque preguiçoso, mas é craque, né? A gente vê ali o drible que ele fez no Estevão, as jogadas que ele conseguia criar, a condução de bola. Aí eu tenho que olhar o Garnacho esfaqueando a bola com o pé. Aí, assim, ele faz um cruzamento ali, né? Tem um lance polêmico ali do Matos, que eu acho que foi pênalti, ainda mais considerando pouco tempo atrás o lance do Everton que gerou pênalti no jogo contra o Arsenal, né? Ali era facilmente um pênalti, mas a questão é, eu não vou tentar me agarrar a isso, porque a verdade é muito fácil fazer isso. Ah, não marcaram o pênalti, aí o Chelsea perdeu por causa disso. Não, o Chelsea perdeu no segundo tempo porque ficou vulnerável, porque a defesa do Chelsea tem uma profundidade patética de zagueiros, fica ali usando Badiashile e Tosin como se fosse uma grande profundidade, não são jogadores limitadíssimos, e o Chalobah é um jogador ok, mas ele vai se destacar quando tiver um grande zagueiro do lado dele. Quando tem um Thiago Silva, quando tem um Levi Colwill, aí ok. Mas na hora que ele tem que dividir a zaga com o Badiashile e com o Tosin Adarabioyo, ele ganha muita responsabilidade e não aguenta. E aí as laterais, tipo, o Malo Gusto é fraquinho, né? Não é um cara que aguenta também. Então, o mercado do Chelsea é cheio de jogadores medíocres, né? Tipo, é isso que o Garnacho é isso que o Gittins é. Jogadores medíocres. Jogadores que, pra mim, deviam estar no Nottingham Forest. Com todo respeito ao Nottingham, etc. Mas isso é jogador pra Nottingham, isso é jogador pra Brentford, isso é jogador pra esse tipo de time. É para um Frankfurt, olha que o Frankfurt escolhe muito melhor os jogadores, né? Então, eu quero dizer que são jogadores fracos pro Chelsea. E eu não vejo esse talento, esse potencial nele, sério mesmo. A gente vai ter que ficar esperando, porque assim a pessoa fala, não, espera o Jackson, daqui a 2, 3 anos vai virar um grande craque. É a mesma merda de sempre. E não mudou nada. E tem jogador que simplesmente, gente, a gente pode falar assim, tem alguns que tem umas tomadas de decisão errada, etc. Não dá pra prever qual jogador vai virar aquele grande craque, etc. Mas é por isso que times que têm dinheiro, eles vão no que é mais seguro, vão nos jogadores que garantem mais produção, né? O Liverpool, muita gente fala que é ainda atrás do Vitz, mas é um cara que se destacava, era um cara que mostrava muito mais ingredientes, né? Esse é um cara que dá pra acreditar que uma hora vai voltar a jogar aquele nível de futebol surreal. Agora, não, assim, Garnacho não fez nada pra gente chegar e falar, não, esse cara é o cara que o Chelsea precisa, entende? Não é. Assim, a gente viu no United, o Amad Diallo joga mais que ele. O United não tá chorando que perdeu o Garnacho, tá feliz. O Gittins é um jogador, eu não sei porque o Chelsea pagou mais de 60 milhões de euros no Gittins. É surreal, um jogador fraco. Ele era banco do ADM, que não é nada demais. E aí o Chelsea tá dependendo dessa galera. Delap, Gittins, Garnacho, esses são os grandes reforços que o Chelsea contratou pro ataque. O Estevão, ele veio de antes, né? E assim, o Estevão realmente, né, um talento fora da curva, mas esse a gente pode até passar o paninho. Aí ok, contratar um jovem desse, mas contratar um jovem medíocre, que não resolve nada a curto prazo, fica tanto olhando pro médio e longo prazo que o presente é deixado de lado. E agora o Chelsea tá atrás do Liverpool na tabela, tá empatado com o United do Amorim, que não tá fazendo grande coisa, né? Tipo, isso é o básico, gente. O que o United do Amorim tá fazendo agora é básico, não tá encantando, nada disso. Esse trabalho do Maresca tem problemas, ele mexe mal, ele tudo isso, mas eu não vou colocar mal culpa nele, porque a verdade é ele ainda é um técnico bem funcional, ele tem os seus méritos, eu não acho que o Chelsea jogou taticamente mal nessa partida. O problema, pra mim, nesse momento, é a diretoria. É diferente, por exemplo, do Pochettino, que você via que era um técnico horroroso, né? Tipo, não tinha nada que você tinha de muito positivo taticamente falando, era fraco mesmo. Então, o cara tá treinando nos Estados Unidos e tá indo mal lá, né? A questão é, a verdade que o Chelsea tem agora é um time que tá lotado de jogador medíocre, que não evolui muito, que não progride muito e que no final, assim, não é o bastante. A verdade é o Garnacho não é o bastante pro Chelsea, o Gittins não é o bastante pro Chelsea. Nesse nível de competição, você tá brigando lá em cima, você precisa de talento decisivo. E o Aston Villa, do Unai Emery, técnico fantástico, que trabalha muito bem esquemas, variações, sabe montar defesas sólidas, ao mesmo tempo que sabe montar ataques perigosos, né? O cara vai aí e faz esse time que é impressionante. Mas assim, tem um Ollie Watkins também, que a gente sabe que é grande jogador. A gente vê que assim, esse time tem jogadores que bem utilizados e tudo isso. Você vê que tem um impacto maior, né? Dentro do que o Aston Villa pode fazer, dentro do que o Aston Villa tem condições de ter orçamento, que não é um time rico, né? Tipo, comparado ao Chelsea, tem metade do orçamento, né? Eles terem jogadores como Morgan Rogers, como o Ollie Watkins, né? E o Chelsea está contratando esses caras aí medíocres, né? Gittins, Garnacho, Delap, né?
é até desrespeitoso com a torcida, né? E agora a gente vê o Chelsea sofrendo e agora tem que depender do time conseguir se recuperar, de alguém magicamente progredir, do Cole Palmer ficar saudável a temporada inteira, porque senão o Chelsea vai ficar fora da próxima Champions League, né? Do jeito que as coisas estão, não dá pra confiar. O Chelsea não está jogando bem o bastante, os jogadores assim contratados não têm impacto algum no time, assim, fracos demais. Todo mundo que tá se destacando, o único jogador, meu ver, que se destaca dos que não estavam na temporada passada, pra mim é o Estevão. É só esse. De resto, jogadores completamente descartáveis que não melhoram em nada quem já estava ali previamente, como é, por exemplo, o caso do Sancho ou do Mudryk. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.